Bom dia, meus amados, queridos irmãos em Cristo, a graça e a paz do Senhor. Estamos com mais uma devocional e queremos muito que essas devocionais, tanto as minhas quanto as da pastora, do presbítero Celestino, do presbítero Helder, possam estar servindo de edificação para o coração de cada um dos irmãos. E mais uma vez, eu quero dar sequência àquilo que eu estou falando sobre Jesus, que Jesus é um provocador. E hoje, de maneira especial, eu quero ler com os amados irmãos o texto, Mateus, capítulo 5, versículo de 43 a 48. Amém? O texto diz assim: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Nós estamos aqui dentro do Sermão da Montanha, daquele importante sermão de Jesus, falando sobre a constituição do reino de Deus, falando como se deve se comportar aqueles que são cidadãos do reino, ou seja, os discípulos, a família de Deus. E nesse texto, Jesus aqui está tratando sobre amar. Amar é uma questão importante no reino de Deus. E é importante dizer que nós não temos o direito, segundo a palavra de Deus, de não amar quem quer que seja, pelo simples fato, ou pelo maravilhoso fato, de que nós fomos amados de maneira gloriosa por Deus através do seu Filho Jesus, quando nos amou de maneira incondicional, sendo nós ainda pecadores. Queridos, nós vemos aqui a provocação de Jesus quando ele diz o seguinte: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ou seja, o ditado antigo, a maneira de entendimento sobre o amor, de acordo com o ditado antigo, é que nós devemos amar aquele que está perto, aquele que está conosco, aquele que nos apoia, e devemos odiar o nosso inimigo. Odiar aqueles que não querem andar conosco, aqueles que não compartilham das mesmas ideias que nós. Jesus então provoca aqui, quando ele diz: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Fazendo isso, vocês se tornarão filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Que recompensa pode haver para mim, para você, diz Jesus, se nós amarmos só os que nos amam? Que recompensa pode haver para nós se nós saudarmos somente os nossos irmãos?
Jesus nos provoca dizendo que a nossa conduta como filhos do reino, como filhos de Deus, como discípulos de Jesus, deve exceder esses conceitos de somente amar quem nos ama, somente saudar quem está perto, somente saudar os nossos irmãos. Jesus nos convoca, nos provoca a irmos além daquilo que os homens fazem, porque os meus pensamentos e os meus caminhos são mais altos do que os vossos pensamentos e os vossos caminhos. Portanto, meus amados irmãos, Jesus está nos provocando aqui a não somente a amar aqueles que nos amam, mas amar o nosso inimigo e orar pelos que nos perseguem. Não existe nada mais especial no reino de Deus do que o perdão, o amor. Essas duas realidades são evidências claras de que alguém de fato experimenta o Evangelho, experimenta Jesus em suas vidas. Amar e perdoar. Queridos, nós, como filhos de Deus, principalmente nesses dias tão complicados, nós estamos vendo tanta polarização, tanta inimizade, tanta gente brigando pelas suas ideias, amando quem compartilha das suas ideias e odiando quem não compartilha. Nós vemos Jesus dizendo aqui, por favor, preste atenção, que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que vos perseguem. Ah, irmãos, a nossa oração deve ser baseada no amor. Quando nós formos orar por alguém, nós não devemos ser, entre aspas, macumbeiros, no sentido de amaldiçoar nas nossas orações, querendo que Deus amaldiçoe pessoas a quem nós não gostamos. Dizendo, Deus, pesa a mão sobre fulano, porque fulano faz isso ou aquilo. Senhor, pesa a mão sobre o Bolsonaro. Senhor, pesa a mão sobre o Lula. Ah, irmãos, nós não sabemos o que falamos. Nós devemos sempre nos preocuparmos com tudo aquilo que Jesus diz, e não com aquilo que os homens dizem. É somente nas palavras de Jesus, nos conceitos de Jesus, nos conselhos de Jesus, no modo de vida que Ele propõe para mim e para você, é que nós temos a garantia de que Deus está conosco, de que Deus nos dará respostas, de que Deus nos apoia. E Jesus diz aqui que nós devemos amar os nossos inimigos e orar pelos que nos perseguem. Porque caso contrário, não há recompensa para nós. Não há galardão para quem não vive os princípios do reino estabelecidos pelo rei. Não alcança galardão quem não anda de acordo com os princípios desse reino. O meu conselho hoje para você é aceitar essa provocação. É abandonar a ideia, os pensamentos, as filosofias dos homens, os ditados, as frases prontas dos homens, e ouvir e praticar e viver o que Jesus nos diz. É isso
que vale. Isso é viver Jesus. Isso é viver o Evangelho. Amém? Que possamos nos dobrar, nos prostrar, nos humilhar diante do Senhor e dizer: Senhor, venha o teu reino. E dizendo isso, nós estamos dizendo: venha todos os princípios do teu reino para a minha vida. Que Jesus te provoque, te levando além desse padrão medíocre em que a maioria de nós homens vivemos. Queremos viver a realidade do seu reino. Amém? Que Deus te abençoe e te faça um discípulo que realmente ama obedecer e viver os princípios do reino de Deus. Que Deus te abençoe.